Shalom Aleichem para vocês. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, fazendo aí mais um comentário bíblico e teológico. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo aí nesse canal chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Hoje o comentário bíblico vai ser sobre 2 Coríntios 12 e versículo 7, baseado também com Gálatas 4, 12 até o 5, ou melhor dizendo, Gálatas 4, 12 até o 15. Olhando para a biografia desses livros, nós temos um questionamento para saber sobre qual era o espinho de Paulo. O que era o espinho de Paulo? A Bíblia fala que Paulo tem uma família mista. Por que família mista? A Bíblia diz que o seu pai era grego e a sua mãe era judia. A Bíblia também diz que alguns gregos, como Sócrates, diz que Paulo era um homem casado. Diz na cultura que Sócrates, ele dizia que Paulo era casado. E esse era o motivo do seu espinho na carne. Mas, olhando para a história bíblica, a gente sabemos que Paulo era da família da tribo de Benjamim. E Paulo, ele era também fariseu da seita judaica. Existia 4 seitas judaicas naquela época, que sabemos que são os fariseus, os heteus, os essênios e aí outros demais. Mas existiam 4 seitas judaicas, que essas 4 seitas judaicas eram as seitas mais rigorosas daquela época. Mas quando nós olhamos para a vida de Paulo e olhamos para a biografia de Paulo, a história diz que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Agora é interessante que a Bíblia diz que Paulo estudou com Gamaliel. E diz que a Bíblia diz que ele estudou aos pés. Por que estudou aos pés de Gamaliel? Diz a cultura, sabe por quê? Porque diz a cultura judaica que Gamaliel ficava em uma cadeira alta e os seus alunos ficavam na parte de baixo, em círculo, em formato de círculo. E então Paulo estava nos pés de Gamaliel, porque na sinagoga sentava o rabino, o mestre, o maestro, que era Gamaliel, e as pessoas ficavam entre os pés de Gamaliel, ficavam debaixo dos pés de Gamaliel, aprendendo sobre os mandamentos, aprendendo sobre a história bíblica. E nunca se esqueça que era circular. Então as pessoas ficavam todas reunidas em formato de círculo. Alguns dizem que Paulo, ele servia também o sinédrio. A história e cultura romana diz que ele prestava serviço para Roma. Diz a história que Paulo estava assistindo Estevão ser apedrejado até a morte. E por ele ser parte do sinédrio, as pessoas que iam apedrejar ele tinham que largar a capa nos pés de Paulo e depois apedrejar Estevão. Se você não sabe disso, pegue. Vai fazer parte do seu sermão, da sua pregação. E aí é o que acontece. A história diz que se deixava a capa, pegava-se a pedra e apedrejava o Estevão até a morte. Agora imagine quantas capas estavam sobre os pés de Paulo, ou Saulo. Olhando também para a vida de Paulo, sabemos que Paulo recebia açoites e julgamentos, né? E diz a palavra que ele servia a corte de Roma, a lei de Roma. Mas diz que quando ele foi levado para ser julgado, ele citou uma das leis romanas mais potencial da época, chamado Lix Valerio. Lix Valerio, que era se tornar o julgamento. Tinha que passar pelo julgamento. Não, a pessoa não poderia ser sentenciado sem um julgamento. Então Paulo, ele usa o verbo chamando Lix Valerio, que era uma lei. Hoje é chamada de Lix Possius. Lix Possius.
Então vamos lá dar continuidade. A palavra diz que Paulo também, ele servia a César e tinha que pegar cartas, né? A história diz que o espinho de Paulo era através de uma palavra. A palavra espinho a gente vai entender ela como escolopse, que quer dizer estaca ou ponta aguda. Mas também quando nós olhamos a questão espinho, essa coisa também pronuncia com uma pessoa que aborrecia outras pessoas. Olha só que interessante. Então, quando nós lemos Números 33 e 55, livros de Números 33 e versículo 55, observamos que era uma pessoa que prejudicava uma outra pessoa, que aborrecia outra pessoa. Olha só que interessante. Mas também quando nós olhamos a palavra carne, é chamada de saques. E saques quer dizer o quê? No físico corpo que estava na sua vida. Algo que era no seu corpo, algo que era espiritual, mas não no corpo. E a sua vida no meio do evangelho era isso que fazia Paulo, porque tinha coisas espirituais na vida dele, carnais também na vida dele, que fazia incomodar a vida dele. Por isso que Paulo diz que todo aquele que sofre em Cristo, ele sofre, recebe as retaliações e aquilo que está dentro de si. E então Paulo, ele recebe isso na sua vida e ele fala das suas dores, que era na carne, que era algo que tinha na história. Fica todos no Shalom Aleichem.